Olá, paz e bem a todos. De todo o coração quero saudá-los, de coração quero agradecê-los pela audiência, pela sua participação nesse programa, de todo o coração. O programa que você já sabe é feito com o coração e com muita fé. Estamos no quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Mas voltando de Aparecida, da Assembleia dos Bispos, da CNBB, da Divina Pastora, a Rainha e Padroeira do Brasil, eu rezei por todos. Asseguro a vocês que em cada terço, em cada Santa Missa, a Diocese de Caruaru foi lembrada, no seu clero e em todo o povo de Deus. Agradeço também a comunhão das orações, das mensagens que foram enviadas, enfim, um tempo de graça, de comunhão, de colegialidade episcopal, de fraternidade, comunhão nas coisas da fé, hein? Sempre a comunhão é no bem, nunca faça comunhão para outras coisas. Então, chegando a esse quarto domingo do Bom Pastor, nós já temos aqui a transição. Os domingos anteriores, Nosso Senhor ressuscitado estava aparecendo aos seus apóstolos. Agora, ele começa já a dar indicações sobre Pentecostes. E é exatamente essa metade do tempo pascal que nós começamos a viver agora, tomando como referência o Cristo, o bom pastor. Não o pastor, mas o bom pastor das nossas vidas e das nossas almas. Vamos lá, está começando mais um programa de todo o coração. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Neste quarto domingo do Bom Pastor, o Evangelho não poderia ser outro senão a famosa página do Evangelho de São João, no capítulo 10º. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mais ainda, o bom pastor é aquele que dá vida plena às ovelhas. E a vida plena que ele dá às ovelhas é a sua vida. É necessário fazer essa conexão entre aquilo que é o bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e ao mesmo tempo também qual é a vida plena que ele dá às suas ovelhas. Vida plena somente Deus pode nos dar. Vida plena o ser humano não pode dar a outro, porque vida plena vai além desta vida tão curta ou tão longa, mas uma vida tão pequena, marcada pela fragilidade, pelo erro, pelo pecado. Pois bem, a vida plena em João 10:10, que Nosso Senhor nos traz, é exatamente Ele mesmo, a sua vida divina, que por nós é recebida no batismo. E o batismo é a porta de todos os sacramentos, é a porta da igreja. Já perceberam que nas igrejas antigas, a pia batismal está sempre à direita ou à esquerda da porta de entrada? Exatamente porque é o sacramento porta, aquele que nos abre não somente as portas da igreja, mas, sobretudo e especialmente, as portas da eternidade. E a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, São Lucas escreve a respeito de uma grande homilia feita por São Pedro. Mas não uma homilia espetacular no sentido retórico. São Lucas diz que a partir daquela homilia, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se deixaram batizar. E, de fato, o mandato evangélico de Nosso Senhor é esse: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho e batizai todas as criaturas. Não para que a gente tenha apenas número registrados nos livros de batismo, mas, sobretudo, números de pessoas
que se converteram à fé católica e que mudaram de vida, mudaram as suas vidas para viver a palavra de Deus. Não importa a idade, importante é que está lá nos Atos dos Apóstolos que Pedro batizou a todos, independente da sua idade. Batizou a todos que se converteram. Esse apelo de conversão é muito forte no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quando a gente deixa de pregar a conversão, quando a gente, que eu digo, nós bispos e padres, quando nós deixamos a pregação, o apelo à mudança de vida, a conversão, significa que está havendo aí um pacto, pelo menos tácito, omisso, com o pecado. A conversão começa em cada um de nós, para não sermos hipócritas, mas é também um apelo de mudança de vida para todos dentro da igreja. Pois bem, então o batismo é a porta. Pedro faz essa homilia fantástica, repito, não no sentido espetacular de retórica, mas de conversão. Mas tudo isso por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Homilia boa é essa, é aquela que o sacerdote, o presbítero ou o bispo, cheio do Espírito Santo, ele toca os corações, não para a sensibilidade e o choro, mas, sobretudo, para a conversão, para a mudança de vida. Também o salmo de hoje, o salmo deste 4º domingo do Bom Pastor, é aquele mais famoso, que todo mundo sabe de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por verdes pastagens, Ele me conduz. Quais são as verdes pastagens para as quais nosso Senhor nos conduz? É o céu, é o reino de Deus, é a sua vida divina. Aqui eu gostaria de lembrar muito o saudoso e querido Papa São João Paulo II. Ele escreveu uma encíclica muito linda, muito profunda, intitulada O Evangelho da Vida, Evangelium Vitae. Nesta encíclica, São João Paulo II diz que Deus não nos chama para uma vida boa, mas para uma boa vida. E o que é boa vida? Boa vida não é você ter um carro de luxo, não é ter um salário astronômico. Boa vida é quando você tem Deus. Boa vida é quando você tem paz. Boa vida é quando você tem condições de vida digna. Mas a boa vida que Ele nos chama aqui é para termos a sua vida divina lá. Repito, a vida plena em João 10:10. E por honestidade teológica, vale a pena repetir o que está no texto em grego, no original grego do Evangelho de João. Não é bios, vida plena, é zoé, é a vida em Deus, a vida no Espírito. Pois bem, então com este salmo, a gente percebe que Deus, somente Ele, em seu Filho Jesus Cristo, é o pastor bom, é o bom pastor, é o belo pastor, porque somente Ele tem condições de nos salvar, de nos conduzir para a vida divina, para a vida em Deus, para a vida eterna. Diferentemente de Ezequiel 34. Embora não esteja aqui na liturgia de hoje, mas nós podemos fazer referência ao capítulo 34 do profeta Ezequiel, que nos fala exatamente dos maus pastores. Pastores que não são reconhecidos porque não conhecem a grande necessidade das suas ovelhas. E a grande necessidade do seu rebanho é exatamente a salvação. Por isso Jesus se auto-intitula também nesse evangelho, logo no versículo anterior ao 10, o 9, eu sou a porta. Todo redil tinha uma porta. Era sempre uma cerquinha de pedra, um quadrado de pé cercado de pedra,
com uma pequena porta, uma cancela. Ali só passava o pastor e as ovelhas, não os ladrões que vinham para roubar. Quando Jesus se auto-intitula porta, primeiro ele está dizendo que é Deus, eu sou a porta, eu sou a porta. E o que é que significa porta? Porta é um lugar de passagem, ou para entrar ou para sair. Qual é esta porta que Jesus é? Ele não é porta de banco, ele não é porta de sindicato, ele não é porta de escola, ele não é porta de cadeia. Afinal, que porta é Jesus? É a porta que nos leva para a vida em Deus. O pasto, a verde pastagem, é Deus, é a eternidade. E é exatamente pela sua paixão, morte e ressurreição que ele nos abre a porta. As portas do paraíso, que tinham sido fechadas para Adão e Eva, agora são reabertas pela paixão e morte de Jesus. Pela sua ressurreição, agora a porta do paraíso, a porta do céu está aberta para nós. Pois bem, então ele é a porta, a igreja é o redil. Vale a pena, como nos pede o Papa Francisco, a lembrança do Concílio Vaticano II. Pois bem, eu cito aqui um documento lindíssimo do Concílio Vaticano II. Procure ler também. Lumen Gentium, número 7. Nesse capítulo da Lumen Gentium, a luz de todos os povos é a igreja, ali, os padres conciliares, representados em João 23 e em Paulo VI, ambos santos, eles dizem que a igreja é o redil, cujo único pastor é Cristo. Essa é uma das mais belas definições da Igreja Católica. Ela é o redil, aonde o rebanho se encontra, e se encontra com o único e supremo pastor, que é Cristo. Mas voltemos então ao Evangelho. Jesus, nesse capítulo 10º, novamente ele insiste que ele é o bom pastor, que ele não veio para roubar, veio para dar a vida, e essa vida divina ele nos dá pelo batismo. Uma outra citação do Papa Francisco, que se tornou quase um clichê na igreja ao longo dos seus 10 anos de pontificado. Ele dizia, há 10 anos atrás, que o padre devia ter cheiro de ovelhas. Muito bem, o pastor que deve estar no seu rebanho, e as ovelhas, quando encostam uma nas outras, elas vão adquirindo todo o odor, todo o cheiro do rebanho. Por isso que as ovelhas se reconhecem também pelo faro. E elas devem reconhecer também na pele, na vida, o seu pastor. Mas há alguma coisa aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, que eu acrescentaria a essa fala do Papa Francisco, porque é fala do próprio Jesus. As ovelhas conhecem o seu pastor pela voz. Isto é, pastor tem que ter voz de pastor. Pastor tem que falar de Jesus Cristo. Pastor tem que falar do céu, da eternidade. A voz do pastor não é outra, senão a voz de Jesus Cristo conduzindo o rebanho não para si mesmo, mas para Deus. Conduzindo o rebanho não para ideologias políticas, não para sindicatos, não para lutas de classe. O pastor é reconhecido pelas ovelhas quando a sua voz fala de Deus, fala de eternidade, fala do céu. Quanta coisa bonita, quanta coisa forte nesse Evangelho. Vamos agora ao intervalo e depois do intervalo nós voltamos com o programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. Voltamos com o nosso programa De Todo o Coração. Você vai ouvir agora o direcionamento espiritual do Padre Luísio sobre como nós podemos permanecer no redil, que é a igreja, para sermos conduzidos pelo bom pastor. Muito obrigado, Dom José Rui, por convidar-me a fazer parte desse programa De Todo o Coração. Obrigado a você também
que nos acolhe a cada encontro, a fim de crescermos juntos na vida espiritual. No nosso itinerário espiritual pascal, temos a oportunidade, e diversas elas são, de encontrarmos com o Senhor, de fazermos a nossa experiência com Deus e hoje, meditando já, pensando domingo, aquele dia especial do Bom Pastor, dia em que nós recordamos Cristo como o Bom Pastor, aquele que cuida, aquele que dá vida, aquele que é a porta que abre-se para termos acesso a Deus, ao Pai, e termos acesso ao céu. O Evangelho, que nos fala do Bom Pastor, também nos dá algumas alertas na vida de conversão, na vida espiritual. É preciso, como já mencionei em outros programas, valorizar a escuta espiritual. Saber escutar a Deus é algo importante para termos uma vida direcionada, uma vida que nos conduz ao bem, à santidade e ao céu. A escuta de Deus que passa pelos critérios apresentados pelo próprio Cristo, escutando Jesus no Santo Evangelho, na Palavra de Deus. Escutando Jesus na voz dos pastores da igreja, dos nossos bispos. Escutando Jesus através da oração, onde nos colocamos na presença dEle. Escutamos Jesus também na partilha, na vida em comunidade, nos sinais, nas manifestações simples, mas que nos levam a compreender o que o Senhor está nos falando. E em nossa própria vida, num acontecimento, numa situação vivida em que o Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar algo, quer que escutemos o seu coração. São Jerônimo diz que ler a Bíblia é escutar e conhecer o coração de Deus. Mas temos ainda um outro percurso: escutar e conhecer. O conhecimento de Jesus não se dá pela leitura de um livro somente, ou ainda não se dá por ouvir dizer, ouvir falar, mas por uma experiência. Através da experiência é possível conhecer Jesus, é possível conhecer alguém fazendo uma experiência com esse alguém. Somos convidados a experimentar o Jesus ressuscitado, a Jesus vivo, que nos encaminha e nos direciona a viver uma vida nova. Porém, Ele nos chama a atenção para onde podemos encontrá-lo. Ele diz: eu sou a porta. Quem vem até mim vai ter que passar por essa porta. Meus irmãos, quantas portas nós passamos no dia a dia? Ao sair e entrar em casa, e dentro da nossa própria casa, quantos repartimentos temos e tem portas? Mas a porta principal a que se refere hoje, esse caminho espiritual, é a porta do coração. Cristo abre o coração, Ele é aquele coração que nos dá acesso ao amor do Pai. Ele é o coração que se abre para nós. Mas de igual modo podemos lembrar Ele também dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. Porque existe também a porta do seu e do meu coração, que precisa abrir-se a Cristo para que Ele nos dê novo acesso à vida divina. Quando, pelo pecado, fechamos as portas ou fechou-se as portas do paraíso, Cristo, pela morte e a ressurreição, abre-nos essas portas para que tenhamos o acesso filial. Ele diz: eu sou o bom pastor. O Senhor não vê
a cada um de nós como uma ovelha perdida, mas uma ovelha digna de ser encontrada. Uma ovelha que é tão amada, que gasta o pastor o tempo, a vida, gasta tudo que tem para reencontrar esta ovelha. Jesus nos alerta ainda, e na vida espiritual é preciso estar atentos para aquele que é o ladrão, aquele que vem para matar e destruir, o diabo, que continuará incendiando ou insinuando a nós para o pecado, para a distância de Deus, para a ausência na vida de igreja ou na vida da fé, nos provocará ou tentará para que nos afastemos do caminho de salvação. Ele vem sutilmente. Aliás, eu gosto sempre de dizer, o demônio sabe dar bons presentes. Nós é que precisamos ter o discernimento para saber que nem tudo que é bom convém ou faz bem à nossa alma. Por isso Jesus nos chama a atenção dizendo, quando vem o inimigo, ele vem por outro lado, não vem pela porta. Vem percorrendo outras trilhas, buscando facilidades para nos tornar vulneráveis, fracos, nos tornar infiéis a Cristo e ao Evangelho. Mas nos recorda o Cristo bom pastor. Nos recorda que veio para dar-nos a vida e nos resgatar da morte. Nos recorda que veio nos levantar da condição que estávamos de caídos ou perdidos para nos dar um alimento novo. O alimento onde Ele selecionou para nós e que nos trará vida e paz. Desejo que você, nesta semana, possa treinar-se a exercitar o ouvido à voz do bom pastor. E mais, que você possa segui-lo escutando a sua voz e viva feliz e em paz. Deus abençoe você. Celebrando o Domingo do Bom Pastor, Padre Adriano, o grande especialista em liturgia, vai nos ajudar não apenas a refletir, mas a celebrar, a rezar aquilo que nós cremos e que celebraremos neste domingo. Um bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Mais uma vez, mais um sábado, a gente se encontra para conversar sobre a Sagrada Liturgia, sobre a liturgia. E durante este tempo pascal, nós temos escutado nesses 3 primeiros domingos da Páscoa, o Evangelho da Missa, que sempre inicia fazendo referência ao primeiro dia da semana. A gente escutou que no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, Maria Madalena foi ao túmulo visitar o corpo de Jesus. Nós escutamos no segundo domingo dizendo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando os apóstolos com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou e desejou a paz. Domingo passado nós escutamos, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos foram para Emaús. Que dia é esse? Que dia é o dia primeiro da semana, dia da ressurreição, dia do Senhor? É o domingo. Então, no nosso programa hoje, gostaria de conversar com vocês sobre a importância do domingo. Dies Domini, dia do Senhor. Dia que a gente faz referência e faz memória ao nosso coração justamente da ressurreição de Jesus. Dia de Páscoa. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo a comunidade cristã se reúne para celebrar a Eucaristia e proclamar, anunciar a morte e ressurreição do Senhor. Gostaria de iniciar lendo o que a Sacrosanctum Concilium, no número 106, fala do domingo e assim ilustra bem o que a gente quer conversar nesta nossa manhã. Diz assim o documento conciliar.
por tradição apostólica, que remota ao próprio dia da ressurreição do Senhor, a Igreja celebra o mistério pascal no 8º dia da semana, que veio a ser convenientemente denominado domingo, isto é, dia do Senhor. Neste dia, os fiéis devem se reunir para ouvir a palavra de Deus e participar da Eucaristia, dando graças a Deus que nos fez renascer para uma esperança viva, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. O domingo é o principal dia de festa. Veja o que é que os padres conciliares trazem à nossa memória, trazem ao nosso coração. A primeira coisa que o dia, o primeiro da semana, o domingo, é por tradição apostólica, ou seja, é o dia que se guarda para celebrar a Eucaristia, para fazer memória do Senhor desde o tempo apostólico. Desde o início da Igreja, os cristãos olham para o domingo como aquele dia de Páscoa, aquele dia da ressurreição, o dia que nos identifica como verdadeiros cristãos. Não mais o sábado dos judeus, não, o sábado não nos fala nada, não nos diz nada. O domingo, dia do Senhor, dia da Páscoa, dia da ressurreição. E o texto continua. A Igreja celebra o mistério pascal no 8º dia da semana. É outro nome interessante. 8 dias, 8º dia, que vai trazer ao nosso coração justamente a memória da nova criação. Se Deus no 7º dia descansou, conforme o livro do Gênesis, se Deus criou o mundo em 7 dias, no 8º dia, ou seja, no domingo, Ele recria. Ele cria novamente, Ele dá vida novamente. Não mais um mundo fadado ao fracasso, não mais um mundo que se acabará, mas um mundo de Páscoa, um mundo selado pela Páscoa, pela morte e ressurreição de Jesus, pela vida de Jesus. Por isso que a Páscoa, por isso que o 8º dia, o dia da nova criação, é o dia que os filhos de Deus, aqueles que nasceram do batismo, aqueles que passaram pela água batismal, podem ir à igreja, podem se reunir como comunidade de fé e celebrar a memória do seu Senhor, que lhes deu vida nova, vida autêntica, vida verdadeira. E continua o documento conciliar. Neste dia, os fiéis vão se reunir para ouvir a palavra de Deus e participar da Eucaristia. E me fez recordar um prefácio bonito que a gente tem, que se chama justamente Dia do Senhor. O que é que diz o prefácio? Diz justamente o que é o domingo, diz justamente qual é a função do domingo na vida da comunidade. Hoje, vossa família, família de batizados, família de ressuscitados, se reúne para escutar vossa palavra e partir o pão consagrado. Dia que recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. O prefácio recorda para a gente que domingo é dia de Eucaristia. Domingo é dia de escutar a palavra e comungar da palavra. Domingo é dia de escutar o Senhor que nos fala e reconhecê-lo ao partir do pão. E mais ainda, é dia de fazer memória do dia final, do dia da Páscoa definitiva, do dia do reino de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, queria trazer ao nosso coração, à nossa memória, a beleza do domingo, dia de Páscoa. Recordo que se você não pode participar da Eucaristia no dia de domingo, no sábado, à tarde e noite, você já cumpre o preceito, você já participa da Eucaristia dominical. A missa do sábado já cumpre esse preceito de participar, de consagrar, de viver bem o domingo. Bom domingo, que seja um dia marcado pela Páscoa, não só porque estamos no tempo pascal, mas seja um dia
em que os filhos de Deus, homens e mulheres ressuscitados, podem viver e celebrar a Páscoa do seu Senhor. Um bom sábado, uma boa celebração amanhã, um bom domingo, que Deus nos abençoe. Encerrando mais um programa de todo o coração, novamente agradeço de coração a sua audiência, a sua participação. Retribuo com as minhas humildes orações, desde aquelas que fiz lá em Aparecida. Se há duas coisas boas de uma conferência episcopal, de uma assembleia de bispos, primeiro são os bispos rezarem, a segunda são os bispos se encontrarem e partilharem, se reconhecerem também nós como parte do rebanho, o único rebanho de Cristo. Então, contem sempre com as minhas orações e eu peço a Deus que retribua toda a bondade de vocês com muitas bênçãos, de saúde, de paz e de muitas alegrias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.